noite. Mais uma noite de domingo. Eu e você na sua casa, no seu conforto, tomando todos os cuidados, e nós aqui também. Você cuidando da sua saúde física e nós aqui preocupados com a sua saúde espiritual. Quero dizer para vocês que no próximo domingo, neste horário, teremos um evento aqui na igreja e você é nosso convidado. Vamos falar sobre reforma, mas não a reforma protestante, uma reforma na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Uma reforma eficiente. Depois de tudo isso que passamos, acredito que nós estamos precisando de umas reformas. Durante esse tempo de pandemia, vimos muitas pessoas reformarem as suas casas, porque iriam permanecer ali e precisavam de um lugar funcionando, confortável. Agora nós vamos funcionar lá fora e precisamos dessa reforma. Se você puder, se você tiver interesse, liga para a igreja e dê o seu nome para estar presente nesta reunião. Ficaremos muito felizes em te receber. Mateus 8:13, parte B. Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus, ali no capítulo 8 de Mateus. Jesus tinha descido do monte, tinha pregado o sermão da montanha, tinha falado tantas coisas. E quando ele desce, primeiro ele encontra um leproso e depois encontra com este centurião. E este centurião, ele aqui vai nos trazer algumas lições. Você crê? Crer é um ato de boa vontade. Crer, verbo transitivo e intransitivo. Tomar por verdadeiro, acreditar, confiar, tomar como verdadeiras palavras ou manifestações. E crer, humanamente falando, não requer muito esforço. Eu, por exemplo, acredito que eu estou aqui gravando e que esta mensagem vai chegar até você. Eu creio. Acreditamos em tantas coisas. Acreditamos, principalmente quando temos notícias de futuras catástrofes, a gente tem uma tendência a acreditar, né? O mundo vai acabar e a gente acredita. Acreditamos em fake news. Olha que coisa triste. Fake news. Quando se vai ao estádio ou quando você liga a sua TV para assistir o seu time jogar, você acredita que ele vai vencer. Por isso você está ali. Tem pessoas que preferem que as crianças acreditem, por exemplo, no coelhinho da Páscoa, do que em Jesus Cristo. Você pode até acreditar no coelho da Páscoa, mas para você achar que ele vai te trazer alguma coisa, é necessário algo mais do que crer. Você precisa ter fé. Mas quando algo impossível acontece na nossa vida, apesar de conhecermos a Cristo, parece que a nossa fé desaparece ou ela fica menor. Temos um Novo Testamento, as palavras de Jesus que nos garante salvação, restauração, cura, proteção, alegria no Espírito Santo. Mas por quê? Diante de circunstâncias difíceis, já começamos a enviar e ver vídeos do Apocalipse, achando que tudo vai se acabar, que as promessas do Senhor já se caíram por terra. Por quê? Falta-nos fé.
falta-nos fé. Nós não podemos só crer, nós temos que ter fé. E o que é fé? Fé, pela palavra de Deus, em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, assim, é um passo além de crer, de acreditar. Nós nascemos todos com uma fé natural. Por exemplo, o que é uma fé natural? Eu vou colocar o meu dedo no interruptor e dentro de mim eu tenho a certeza que a luz vai se acender. É uma fé natural. E se você tem uma fé natural, você também pode adquirir uma fé mais produtiva, uma fé crescente, uma fé que pode atingir o espiritual, uma fé que pode chegar no impossível. Vamos voltar no centurião. Esse centurião era um homem que ele acreditava. E por ele acreditar, ele conseguiu uma coisa muito importante na vida dele. Que às vezes você, nesta noite, você tenha uma causa. Eu não sei qual é. Mas que você quer que ela seja resolvida. Talvez você tenha uma enfermidade e você quer ser curado. Talvez você esteja num relacionamento difícil e você quer que isso melhore. Talvez o seu casamento esteja se escorrendo das suas mãos e você quer recuperá-lo. Talvez você tenha um sonho que te pareça impossível. Mas eu vou dizer a você, se você manifestar uma fé como a desse centurião, você pode alcançar. Porque Jesus, ele honra a fé. É necessário que nos aproximemos de Jesus com fé. Se você espera algo de Deus, se você ora, se você espera que algo aconteça, você tem que se aproximar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus 8:6, ele declara assim: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Você pode ver esse texto também em Lucas, a partir do capítulo 7. Quando ele chega para Jesus e expõe o seu problema, ele tem uma fé de que aquela pessoa que está na frente dele tem condições de resolver. Então, assim, você está hoje, nesse momento, diante de Jesus. Ele está na sua frente. Ele está na sua casa. Ele está nesta igreja. E como que você vai se aproximar de Jesus? Com fé? O que você vai dizer para ele? Você tem a sua causa. Coloque ela agora diante do Senhor. Seja sincero. Do que você precisa? Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Era a causa daquele centurião. Então ele se aproximou de Jesus porque ele tinha fé que Jesus podia fazer algo pelo seu servo. Outra coisa que ele fez, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu também a nobreza, o senhorio de Jesus. Ele reconheceu a graça que havia em Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de tudo que Jesus tinha feito. Porque antes de Jesus subir ao monte, ele já havia feito muitos milagres. E aquele centurião ouviu, e aquilo foi gerando fé dentro dele, foi gerando fé dentro dele. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, se você ouve os testemunhos, se você lê a Bíblia, se você lê as promessas de Jesus, isso vai gerando fé em você. Isso vai fazendo com que a sua fé cresça. E era isso que ele tinha. Ele disse em Mateus 8:8, Senhor, não mereço receber-te. Ele reconheceu a sua fraqueza.
não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, que Ele era o Todo-Poderoso, que Ele era de uma nobreza celestial e que a casa dele não era digna de receber o Senhor. Em outras palavras, Ele deu toda a honra ao nosso Senhor Jesus. É o que nós devemos fazer. Se esperamos receber algo, nós temos que saber a quem nós vamos dar graças. A Jesus. Jesus, ele tem poder sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a distância. E ele reconheceu isso também, o centurião. Assim como eu também tenho que reconhecer. Que Deus, Jesus, ele está na sua casa com você e ele está aqui comigo também. E ele está em outros lugares, com missionários, com pastores, em outras igrejas. Nós temos que reconhecer que Jesus tem esse poder. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E esse centurião, ele reconheceu isso. Quando Jesus disse, olha, eu vou curá-lo, disse para ele, já pensou? Você apresentou o seu problema ao Senhor. Imediatamente o que Jesus faz? Ele diz, eu vou curá-lo. Então, essa é a disposição de Jesus para fazer algo por você que está aí, para resolver o teu problema. E muito mais do que isso, salvar a sua alma. Em Mateus 8:8, daí esse centurião diz para Jesus, olha, eu não sou digno de te receber sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra. Olha a fé desse homem, como ele cria que Jesus poderia fazer algo, como Jesus era onipresente, o poderio de Jesus. E o meu servo será curado. Pois, daí ele fez um comparativo, porque ele era um centurião. Ele dava ordem aos outros homens, e ele também recebia ordens. E ele viu Jesus dessa mesma maneira num plano divino, espiritual. Olha, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e uns soldados ao meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Então ele entendia que Jesus tinha um poder sobrenatural, que Jesus podia dar ordens a coisas, a pessoas, e tudo poderia acontecer. Foi quando Jesus acalmou, por exemplo, a tempestade. Ele tinha autoridade, ele tem autoridade sobre a tempestade. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na tua vida, esteja tudo de cabeça para baixo. Você não sabe o que fazer, você está desesperado, achando que o teu barco vai afundar. Mas Jesus, ele está na sua frente. E ele diz, vou curá-lo. Jesus levanta e acalma a tempestade. Jesus tem esse poder de acalmar a tempestade. E nós devemos pronunciar a nossa fé com convicção. Com muita convicção. Então foi o que esse centurião fez. Em nenhum momento ele duvidou. Ele falou, não, Senhor, não precisa nem que você vá na minha casa. Se você disser uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Olha, que manifestação de fé. O que aconteceu? Em Mateus 8:10, sabe por quê, gente? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Porque a fé, ela agrada ao nosso Deus. Ela chama a atenção do nosso Deus. Ela atrai os milagres. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Jesus faz referência e ele não fica sem ação. Quando você tem uma manifestação de fé e você pede com fé, você não vai ficar sem resposta. Eu digo isso pela fé que o Senhor em mim. E ele disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade. Olha,
eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha só, e este homem era um centurião. Ele era da guarda romana. Né? Ele não era vamos dizer assim, dos judeus, daquele povo que seguia Jesus. Por isso que, às vezes, é engraçado. Às vezes você frequenta a igreja e você espera acontecer alguma coisa na sua vida, mas você não tem uma demonstração de fé, porque apesar de você vir à igreja, às vezes você pode não ter fé. E às vezes você vê uma pessoa que vem, às vezes, uma vez na igreja, ou às vezes nem veio, e você fala para ela de um milagre, e ela apresenta uma causa, e você faz uma oração, ou o pastor faz uma oração, mas aquela pessoa, até aquele momento, ela não tinha compromisso nenhum com Deus, nem com a igreja. E aquela pessoa recebe aquela bênção, e ela recebe aquele milagre. E você, às vezes, pensa assim, poxa, mas eu sou da casa de Israel, eu não recebi. E ele é um centurião, ele recebeu. E existem pequenas diferenças. Jesus não está olhando a sua carteirinha de membro. Jesus está olhando o seu coração e é necessário que você se apresente a Ele com fé. Com fé. Essa fé, no Velho Testamento, não é muito falado de fé. Nós vemos muitas manifestações de fé no Velho Testamento, mas falar mesmo sobre o termo fé, poucas vezes. Nós vemos lá em Abacuque 2:4, o justo viverá pela sua fé. É o tempo que nós estamos vivendo, hein? A fé, ela chama a atenção de Deus. Ela agrada a Jesus. Nós podemos ver em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já viu lá no comecinho que diz que, porque quando você se aproximar dele, você deve se aproximar com fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus recompensa a fé, Jesus honra a fé. Jesus não nos deixa sem resposta. Jesus tem promessas para aqueles que têm fé. Voltamos lá em Mateus 8. Voltamos lá em Mateus 8:11. Olha só, eu digo, olha a promessa aqui agora. Eu digo, Jesus está dizendo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quando ele diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente, ele está dizendo que muitos, que era possível que não fosse pessoas ali de Israel, que não fosse aquele povo, mas que do Oriente e do Ocidente virão e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha que promessa para quem tem fé. Se você apresentar uma fé diante de Deus, olha a promessa. Seja você da onde você for, do Oriente, do Ocidente, mas existe uma promessa, que você vai se sentar na mesa, junto com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. Você já ouviu algo assim? Você já imaginou uma fé recompensada dessa maneira? Eu acredito que é algo que nem passe pela nossa cabeça, uma cena dessa. Você consegue imaginar essa cena? Você no reino dos céus, com Abraão, com Isaque e com Jacó? Que honra! E o que você precisa ter uma manifestação de fé? Você precisa se apresentar a Deus com fé.
Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele é o Todo-Poderoso. Foi ele que veio em carne, em forma humana, para sofrer por mim e por você, para morrer na cruz, e naquela cruz derramar o seu sangue, e com esse sangue nos comprou, para que nós pudéssemos viver no futuro, na eternidade, uma mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é promessa de Deus. Promessa, que promessa maravilhosa. Jesus recompensa a fé. E o que foi que Jesus disse ao centurião, depois de toda aquela manifestação de fé, depois daquela conversa? Não precisa ir. Se você disser uma palavra, eu sei que vai acontecer. Quando você faz uma oração, você tem certeza de que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. Vocês sabem que está fazendo aproximadamente 90 dias que eu quebrei o meu tornozelo. E foi feio, viu? Quebrei mesmo. Foram 40 dias de gesso, 45 dias de gesso. E o médico ele me mostrava assim onde quebrou. E ele falava assim: você não me coloca esse pé no chão de jeito nenhum, porque o seu osso ele corre o risco de deslizar. E daí você vai vir para uma cirurgia. E eu conversando com algumas pessoas, isso nunca tinha me acontecido, nem ninguém da minha família, você fica assim meio sem saber. E algumas pessoas falavam assim: Ana, foram 6 meses de trabalho. Ana, você não vai mais conseguir andar direito. Ana, isso vai te dar trabalho para o resto da vida. Ana, eu passei por isso. Até hoje eu sinto dores. Já faz anos. E eu ouvindo aquilo. E eu naquela situação de muletas, dependente. Difícil para mim, eu não sou uma pessoa dependente. Mas eu orava todo dia, eu falava assim: não, isso não vai acontecer comigo em nome de Jesus. O meu Deus, o meu Jesus, Ele vai colar o meu osso. Eu vou ficar de pé. Eu vou caminhar. E mais, eu ainda vou usar os sapatos que eu uso, que eu costumo usar. Não vou jogar nenhum deles fora. A bota que eu estava, era uma bota baixa, tá, gente? Não era salto, não. E eu tive que cortar o zíper dela para tirar ela do meu pé. E eu olhei para ela e falei assim: você vai para o sapateiro, eu vou trocar o zíper e eu vou usar você de novo. Você vai para a igreja. E foi o que eu fiz. Tenho caminhado com ela, com a mesma bota. Eu estou de pé, eu estou andando. Eu posso dizer que eu estou 95% boa. Está fazendo 90 dias, eu estou aqui. Pela fé. No nome do Senhor Jesus, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu sei que isso não vem de mim, é Deus. É Deus. Você tem que orar com fé, você tem que se aproximar de Deus com fé. Eu poderia ter absorvido tudo aquilo que eu ouvi. Eu poderia ainda estar na minha casa, com o meu pé para cima, e dizendo: não, eu não posso andar. Não, o meu pé não está bom. De maneira nenhuma. Você tem que se aproximar com fé para receber. Jesus tem interesse em responder a nossas orações feitas com fé. Em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Isso não é maravilhoso? Mais uma promessa. Se tudo o que pedirem, com fé, em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Com fé, vocês receberão. Jesus é mentiroso? Não. Você tem orado? Você tem colocado a sua fé diante do Senhor? Você tem feito a sua fé crescer? Você tem buscado a palavra de Deus para aprender? Você tem vindo à igreja? Você tem ouvido os pastores falar? Você tem ouvido testemunhos? Você tem colocado a sua fé em ação? A fé ela tem que ser colocada em ação. Nós não podemos falar de fé
Nós temos que mostrar as nossas obras de fé. A fé ela tem que estar grudada em nós. Quando as pessoas olharem para nós e disserem assim, ali vai uma mulher de fé, ali vai um homem de fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. E vocês, é por isso que depois a gente pensa assim, se você manifestou toda essa fé, cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Né? Coloca diante do Senhor. É por isso que muitas das vezes, aliás, todas as vezes, quando pedimos alguma coisa, devemos pedir conforme a vontade do Senhor. Porque é muito provável que vamos receber. E o que pedimos, se vier de nós mesmos, não sei o que pode acontecer. Mas se vier de Deus, da vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você também tem que crer nisso. Que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mais uma atitude de fé que você tem que ter. Jesus veio para que tenhamos vida. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E devemos pedir de acordo com a sua vontade. Era este o recado que eu tinha para você hoje. Nós temos, é como eu disse, cremos em tantas coisas, né? Como eu disse, tem gente que acredita no Papai Noel, que ele vai trazer um presente. Eu acredito em Deus. A minha fé está no Senhor Jesus Cristo. Eu espero que a sua fé também esteja nele. Eu espero que hoje você faça uma oração e você faça essa oração com fé. E que aquilo que você vai receber seja da vontade do Senhor, porque eu sei que é o melhor para a sua vida. O Senhor Jesus, ele tem poder de acalmar as suas tempestades. Ele tem poder de curar você. Ele tem poder de tirar você do meio deste mundo que você está vivendo, esse mundinho todo, às vezes, sujo, pecaminoso, e você está se sentindo mal, você não sabe como sair daí, desse beco que você se colocou, mas Jesus pode tirar você daí. Jesus pode restaurar o seu casamento. Jesus pode. Creia nele. Se aproxime do Senhor com fé. Peça a ele uma sabedoria para orar, para ver o que você vai pedir. Porque se for com fé em Jesus, você vai receber. Eu vou orar neste momento por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, é tão bom falar sobre fé, a fé que podemos depositar em Ti, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo. Senhor, eu peço neste momento, por cada vida que está nos ouvindo, por cada pessoa, Senhor, que vai neste momento fazer uma oração, colocando a sua vida diante de Ti, colocando as suas impossibilidades diante de Ti, que essas pessoas possam alcançar aquilo que estão pedindo, aquilo que estão precisando, e que a sua boa vontade possa se manifestar na vida de cada um nesta noite. Abençoa, Senhor amado, cada família, cada igreja, cada pastor, Senhor, cada missionário, cada um que tem transmitido a sua palavra, Pai, e que essa fé seja manifestada cada dia mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite para você e até uma próxima vez.